Olá, a gente recebe nesse momento o pré-candidato, né, do PV à Prefeitura de Campinas, Rogério Menezes. Pré-candidato, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Zezé, boa tarde, Rose, boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom, pré-candidato, acho que a gente já se falou de eleições, mas eu devo ter feito essa pergunta para o senhor. O senhor ficou no governo Jonas Donizete até poucos meses, até o momento que foi obrigado a descompatibilizar aí com o cargo. Há espaço para quem esteve no governo se dizer candidato quando esse próprio governo está com os seus, a sua dupla aí disputando? Bom, eu queria primeiro, antes de mais nada, Rose e Zezé, eu queria deixar aqui registrado nosso profundo pesar, nossos sentimentos para as 1.053 famílias que perderam entes queridos para o coronavírus nessa guerra. Cada vida é muito importante, principalmente vidas que nos são tão próximas, que são retiradas muitas vezes, muito, né, em tenra idade, muitas vezes, como a gente tem visto acontecer, infelizmente. Então, a gente tem a obrigação de fazer esse registro. Em relação à sua pergunta, sim, há espaço, porque nós fomos participar do governo em cima de um plano de governo que foi acordado com o Partido Verde no segundo turno das eleições de 2012 e executamos 100%. Foi uma das maiores eficiências de entrega na gestão. Então agora a gente está deixando, divergindo, porque a gente tem uma visão de futuro de empoderar ainda mais os aspectos de desenvolvimento sustentável. Isso tem que estar no centro das decisões, porque influencia todas as áreas. Meio ambiente impacta na saúde, o meio ambiente impacta em relação com o transporte, está aí os 339 ônibus elétricos que estão a caminho na concessão, e tem interface com todas as áreas, saneamento, educação. Nós elaboramos um programa de governo que está muito bom. Quase 500 pessoas participaram, mais de 50 técnicos, muitos deles, inclusive, vieram participar das nossas lives, que são os diálogos sobre o futuro de Campinas, que eu e o Henrique Magalhães Teixeira, vice-prefeito, fizemos e recepcionamos aí algumas dezenas de técnicos para discutir os mais diversos assuntos: transporte, educação, saúde, cultura, meio ambiente. Então, nós estamos bastante preparados, motivados numa candidatura real para dialogar com a sociedade, conversar sobre o futuro. E tem uma coisa, a gente vem do campo governista todos esses anos, Zezé e Rose, e aqui não há nenhuma dificuldade de ressaltar que, na nossa avaliação, o governo trouxe mais coisas boas nos últimos anos do que ruins. E eu monitorei os indicadores, Zezé. Eu controlava o programa Cidades Sustentáveis. 56% dos indicadores socioeconômicos ambientais tiveram tendência positiva, contra 20% com alguma dificuldade, ou com valores não tão bons, resultados não tão bons. E essa avaliação serve até para a gente redirecionar as políticas que precisam ser executadas para melhorar naquelas áreas que não foi tão bem. Então, a gente tem essa visão crítica, a gente sabe quais as áreas em que não foi tão bem e estamos preparados para fazer as correções de rumo que forem necessárias. Secretário, desculpe, pré-candidato, acostumado a entrevistar o senhor como secretário, o senhor falou sobre os efeitos positivos da sua gestão frente à pasta do Verde aqui em Campinas. Mas nós temos dois assuntos que têm causado uma certa polêmica aqui em Campinas, que é em relação à construção da represa de água lá em Sousas e também aquela flexibilização na APA de Sousas e Joaquim Egídio, que está reduzindo a questão dos sítios, e as pessoas estão dizendo que vai poder ter ali um número maior de casas e que isso vai prejudicar a questão ambiental. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse primeiro dessa história da APA, que foi feito um projeto ainda na sua gestão, e como o senhor vê essa construção de Sousas, das represas, se realmente vai destruir essa questão ambiental, principalmente colocada pelos ambientalistas ali da região. De forma nenhuma, sem dúvida não há esse dilema.
A gente tem um projeto do governo do estado que está dentro do horizonte do planejamento de médio e longo prazo, água para 2035 para o desenvolvimento de toda essa região, e assim a represa do governo do estado. O projeto não foi elaborado por nós, sequer licenciado por nós, sequer licenciado pela Prefeitura de Campinas. Apenas a manifestação técnica preliminar, que se chama Exame Técnico Municipal. É uma obra do Estado, licenciada pelo Estado. O segundo ponto, que é o plano de manejo da APA e as leis que estão na Câmara, eu tenho defendido, foi muito boa a sua pergunta, porque me permite aqui defender, ser aprovado os projetos de lei do jeito que saíram do CONGEAPA. E ali houve uma votação por unanimidade. O CONGETAPA, que ninguém conseguia ficar perto um do outro, brigava todo mundo, que era no início da nossa gestão em 2013, se transformou de novo num conselho sério, um conselho de debate sério e de busca de consensos entre a parte econômica e a parte ambiental. Aprovamos o plano de manejo por unanimidade, numa grande demonstração de capacidade de articulação. E agora eu estou defendendo que as leis na Câmara, que os vereadores não alterem limite, perímetro, não façam nenhuma alteração estrutural, sem antes ouvir a parte técnica, se for alguma emenda, que seja consultado a Secretaria do Verde, que é o órgão gestor da APA. Tenho certeza que os técnicos que estão lá não deixarão passar nada que não seja do interesse público. Então, eu faço uma defesa aqui veemente e não há nenhum problema, não tem expansão, não tem mudança de perímetro, não tem parcelamento do solo. Então, isso está no campo aí mais da ideologia, está no campo mais da fantasia de setores aí mais à oposição, né? Setores mais oposicionistas, mas não corresponde em absoluto a qualquer realidade concreta. Pré-candidato, esse plano gestor que hoje vigora para a APA ali de Souzas e Joaquim Egídio, ele foi proposto e aprovado pelo então prefeito Toninho em 2001. Qual a necessidade? Porque eu me lembro bem da aprovação desse plano e me lembro bem do discurso dele no dia em que esse projeto foi aprovado, dizendo que aquilo que ele deixava era um instrumento de proteção a essas duas áreas de preservação ambiental. Por que precisou ser mudado e o que está sendo modificado, assim, bem claramente para a população saber? Bem claramente. Primeiro, o que precisou ser mudado é que depois de 2001, da lei municipal, veio a lei federal, do chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E a lei federal, ela definiu uma série de coisas que ficou nesse tempo todo em contradição a lei municipal com a lei federal. Isso não é possível. O gestor de plantão, no caso eu, não pode decidir, olha, eu não vou respeitar a lei federal, não quero respeitar a lei federal. É a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabelece como tem que ser a gestão do CONGEAPA, do Conselho da APA, que estabelece uma série de diretrizes. Então, nós estamos seguindo à risca. Vamos parar de discurso político. Quem quiser, marca o local e o horário que eu debato. Se tiver que a vereadora que tem polemizado mais sobre isso, estou à disposição dela. Só marcar a live que eu debato profundamente o assunto, não tem problema nenhum. Não tem isso. Não existe esse problema. Foi feito tecnicamente, está deixando o que precisa ficar na lei em lei e o que não precisa ficar na lei, que são coisas que podem ir sendo revistas à medida em que vai evoluindo a execução do planejamento. Isso é normal em qualquer plano de manejo, não é da APA de Campinas. O anormal é estar na lei, Zezé e Rose. Só você pegar as APAs aí, você vê que elas não são regulamentadas por lei, são regulamentadas por portaria, quando muito por decreto. Então nós fizemos como manda o figurino. Não tem fantasma nenhum em relação a isso. E quando a gente aprofunda a discussão, a gente vê que fica só no discurso ideológico de setores da oposição, mas eu perdoo assim nesse sentido, porque eles não têm obrigação de conhecer o assunto como eu conheço, em função dos 23 anos que eu milito nessa área. Secretário,
como integrante do governo Jonas, o senhor acabou elogiando o governo do prefeito. Mas como candidato, qual que é o maior problema que o senhor vê hoje em Campinas para poder ser resolvido? Olha, a gente tem alguns problemas. O primeiro problema, que é conjuntural dessa crise toda que nos atingiu, né, que é uma crise da humanidade, é o impacto econômico brutal que estamos vivendo. A gente tem uma crise sanitária histórica e agora a gente está tendo a consequência econômica e social dessa crise. Então, o próximo prefeito, pego nessa conjuntura, né, a gente vai ter que apresentar agora, já estou apresentando essa semana, o plano, logo após a convenção, que é agora domingo, um plano de recuperação econômica. Campinas, a prefeitura tem que liderar essa recuperação e tem instrumentos para, já vou falar disso. Então, essa questão do impacto econômico e social é o primeiro grande problema atual, conjuntural. O segundo problema que eu acho é que a gente avançou bastante em estrutura física na área da saúde, mas precisamos avançar em gestão. Nós vamos precisar fazer com que não falte o remédio, a gente vai precisar fazer com que a gente consiga melhorar o serviço de saúde, fortalecendo as unidades básicas de saúde, né, os centros de saúde, para poder desafogar os hospitais. O que acontece hoje? As pessoas correm para o atendimento terciário, que é o atendimento hospitalar, por não conseguir resolver os seus problemas muitas vezes na base, e aí você sobrecarrega, você faz uma competição entre pessoas que estão com doenças simples, fáceis de serem tratadas no âmbito mais básico, com pacientes mais graves. Soma-se a isso a demanda metropolitana de uma região complexa como essa, que é a RMC, e a gente tem aí uma tempestade perfeita e a gente precisa melhorar a saúde da família, melhorar as unidades básicas, para a gente poder avançar e continuar o Mais Médicos Campineiros, até ampliá-lo, e fazer isso com menos recursos. É um desafio enorme. Nós vamos ter que fazer mais com menos, porque esse é o cenário. Agora, é um cenário de desequilíbrio fiscal, de queda de arrecadação e de aumento de demanda. Então, o terceiro ponto, só para completar a sua pergunta, o terceiro ponto é a questão do transporte. Precisamos fazer a concessão do BRT acontecer para a gente casar aí a entrega das obras, que vai acontecer, já está bem avançado, mais de 80%, com o funcionamento efetivo, que depende dos ônibus novos, para melhorar a qualidade de transporte em Campinas. Quando o senhor fala dessa recuperação econômica, nós tivemos aqui no governo Jonas um dos maiores, pelo menos nos últimos 2 anos, um aumento grande de impostos, principalmente no IPTU, que iria chegar a quase 60%. Só não chegou porque ele decidiu retirar os 10% do último ano. O senhor também pretende aumentar impostos? E como o senhor viu esse aumento de impostos no governo Jonas, do qual o senhor fez parte? Não há qualquer possibilidade de aumentar imposto algum. Um compromisso nosso aqui, 2021 a 2024, nós vamos trabalhar gestão, vamos enfrentar essa questão da melhoria da gestão, que é um desafio constante. Muita coisa foi feita, mas precisa agora acentuar isso. Tem coisas que a gente precisa mexer, e aqui eu vou falar de coisas que não vou me omitir em nada. Nós estamos propondo, por exemplo, no nosso plano de governo, uma redução dos cargos em comissão de 4% para 2%. Então, vamos enfrentar isso, criar critérios rígidos, técnicos, para a nomeação dos 2% que vão ficar, que são necessários para dar um equilíbrio técnico na gestão, e nós vamos trabalhar pela parte econômica. Então, a questão do IPTU, eu acho que a gente tem que trabalhar, primeiro, o setor de serviço está muito atingido. Precisamos ter um parcelamento de impostos. A gente precisa resolver a questão das distorções que existem no IPTU em áreas comerciais, principalmente barracões. Isso afugenta investimentos e faz com que a recuperação do emprego seja mais difícil. E nós precisamos fazer um novo pacote de desenvolvimento com o que nós temos à mão. E eu vou demonstrar para vocês aqui por A mais B que isso é possível. Soma aí, Rose, 225 milhões, por favor, me ajuda. 225 milhões do PPP, da parceria público-privada da iluminação, para trocar 130 mil pontos de iluminação. Isso é uma concessão de 13 anos e é um investimento privado, que está aí, é só fazer acontecer a concessão. Depois, o segundo ponto, 930 milhões na concessão do lixo, dos resíduos.
tem aí problemas para resolver com o tribunal, com licitação, é normal esse tipo de coisa. Só para eu falar aqui, 930 milhões. 870 milhões de investimento na concessão do transporte público, para a gente fazer casar o que eu falei, a qualidade do transporte com as obras físicas do BRT. Então, somado isso com a questão, somado isso, só para eu fechar o raciocínio, senão a gente não consegue dar entrevista, somado isso com os 250 milhões da Sanasa, de investimentos que ainda tem por vir, dá um pacote de 2,7 bilhões, que está engatilhado. Então, nós vamos fazer isso sair do papel, porque a gente tem experiência de 23 anos para poder fazer isso acontecer. Ok, olha, eu quero agradecer muito a presença do pré-candidato do PV, Rogério Menezes, aqui no Bastidores do Poder, e nos encontraremos aí logo, logo para mais entrevistas. Obrigada, candidato, boa tarde. Eu que agradeço, à disposição, parabéns pelo espaço democrático.